Cássio Pereira de Almeida. Gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade que me foi conferida de participar dessa entrevista. Considerando brevemente que as perguntas foram solicitadas, irei aqui desenvolver uma breve reflexão envolvendo o aspecto religioso, sobretudo a partir de um ponto de vista filosófico, que é a área na qual me ensino. Considerando a minha crença, aquilo que eu acredito, e antepondo a isso a possibilidade de fazer uma reflexão filosófica sobre este questionamento, é importante considerarmos a proposta central dada pela filosofia da religião, ao partir da tese de que, de alguma forma ou de outra, todos nós somos seres religiosos. Porque, à luz da raiz do termo religião, que vem do latim religare, e nesse sentido significa conectar, todos nós necessitamos de algo que nos transcende, que transcenda a nossa existência e que, nesse sentido, fundamente a nossa existência. Sendo de raiz cristã católica, professando a fé cristã católica, no cristianismo, eu e outros adeptos acreditamos pela fé, pela adesão, que essa transcendência que transcende a nossa existência é Deus. Como base para justificar a nossa fé, para fundamentar a nossa crença, nós utilizamos a Bíblia Sagrada, que lá no livro do Gênesis, em seu Pentateuco, nos apresenta Deus como sendo o Pai e, ao mesmo tempo, o Criador de todas as coisas, que está simultaneamente em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. A pessoa do Filho nos é apresentada no Novo Testamento da Palavra de Deus, como aquele que, enviado por Deus, nos revela o Pai e, ao mesmo tempo, através de sua vida e dos seus ensinamentos, nos prepara, nos encaminha, ou busca nos encaminhar para este encontro, para esta preparação junto a Deus. Dito de outra forma, portanto, percebamos inicialmente que a crença no Deus cristão aqui, de modo particular, qual professo, para mim, possui um sentido existencial de vida. E acredito que esse sentido existencial de vida é essencial porque ele me confere todo um projeto de ser, todo um projeto de pessoa, todo um projeto de indivíduo. É claro que cada religião, que cada hábito, que cada crença possui consigo determinados costumes, determinadas tradições. Considerando que o nosso país é um país laico, inclusive expresso em sua Constituição, e antepondo a isso o fato de que, apesar de ser laico, o Brasil tem uma maior tradição católica, inclusive é considerado em porcentagem, o país mais católico, de tradição mais católica do mundo. É importante a gente reiterar aqui, ou destacar, que os costumes e as tradições cristãs, elas são amplamente conhecidas no país. Apesar de que essa amplitude não confere o fato de que todos conheçam esses costumes e essas tradições. Enquanto alguns conhecem e participam ativamente, dado que muitas delas, inclusive, são incorporadas ao nosso calendário civil, outros ainda não conhecem. E aí, nesse sentido, passam a conhecer a partir do momento em que buscam essa fonte de conhecimento. Mas aqui é importante destacar dois costumes ou duas tradições que eu acho pertinentes e que nos fazem conceber a essência do cristianismo. A primeira delas se dá na celebração da Semana Santa, que ocorre sempre após a passagem e, consequentemente, o término do período pascal, do tempo da Quaresma. Então, o tempo da Quaresma, que é iniciado sempre na quarta-feira da Semana Santa, após a terça-feira do Carnaval, ele se sucede durante 40 dias, daí o termo Quaresma, o nome Quaresma. E aí ele termina, ele finda abrindo essa celebração que ocorre através do Domingo de Ramos e que dá início, assim, à chamada Semana Santa. É na Semana Santa, portanto, onde nós celebramos e vivenciamos ativamente os principais mistérios e os
principais acontecimentos que fazem ou que fizeram parte da vida do Cristo, a saber, a sua paixão, morte e ressurreição. Para os cristãos, portanto, a celebração da Semana Santa, ela nos aproxima ainda mais de Deus. E ao celebrarmos em momentos específicos cada um desses mistérios, nós somos convidados a contemplarmos ainda mais o Cristo que sofre e que por amor se doa a sua vida para salvar a humanidade. É claro que aqui essa celebração da Semana Santa está em volta e completa de inúmeros rituais. Cada ritual, portanto, possui um sentido simbólico, porque o cristianismo tem em sua base esse forte viés simbólico. E aqui, para os cristãos, isso se torna conhecido e concebido, mas para outras pessoas de outras denominações religiosas, isso talvez não seja tão compreensível. Agora, considerando aqui que parte das tradições das celebrações cristãs no Brasil, de modo particular, são incorporadas ao nosso calendário civil, considero aqui, consequentemente, que boa parte da população brasileira tem um conhecimento da celebração da Semana Santa, apesar de que, de modo particular, muitos não conheçam os sentidos simbólicos expressos por parte dessas celebrações. Um outro momento que eu considero importante é a celebração do Natal do Senhor, que ocorre sempre após o tempo que é conhecido na Igreja Católica Apostólica Romana como o tempo do Advento. É importante a gente destacar aqui que o início do calendário litúrgico eclesiástico, calendário da Igreja, ele não coincide necessariamente com o calendário civil. O calendário civil se encerra no dia 31 de dezembro e começa no dia 1º de janeiro subsequente. O calendário da Igreja, ele sempre se encerra com a celebração da chamada solenidade de Cristo Rei, e aí, consequentemente, ele tem início com o tempo do Advento. O tempo do Advento que sempre começa ou na penúltima semana ou na última semana do mês de novembro. E aí o Advento é compreendido como esses 4 domingos que antecedem o chamado tempo do Natal, a celebração do Natal do Senhor, e que nos preparam, a partir das suas reflexões, a partir dos seus rituais, dos seus símbolos, sobretudo, para celebrar o nascimento de Cristo, do Cristo que possui um sentido que fundamenta a fé cristã. Eu costumo dizer sempre que as 2 grandes celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana são a celebração do nascimento de Cristo e a celebração da sua ressurreição. São os 2 ápices da fé cristã. E por isso que aqui nesse momento inicial gostaria de destacar esses 2 episódios. Apesar de que alguns costumes que estão intrinsecamente ligados a ambas as celebrações sejam conhecidas por parte da população brasileira e por outra parte não, como eu disse anteriormente, considerando o fato de que o Brasil é sobretudo um país laico. Dado o questionamento envolvendo a proposição acerca do fato desde quando eu aderi à minha fé cristã, eu destaco aqui inicialmente que eu já nasci numa família de tradição cristã, então desde sempre eu já me fundamentei nos princípios e nas bases cristãs. Apesar de que ao longo da minha vida, sobretudo com o desenvolvimento da adolescência e da fase mais adulta, eu pude ir me aprimorando um pouco mais acerca disso. Mas reitero o que eu disse anteriormente, desde a minha infância já nasci e já convivi com a minha família, que em sua base contém a tradição cristã. Aqui eu gostaria de reiterar aquilo que eu disse anteriormente, porque o nosso país é um país, sobretudo, laico. E nesse sentido, o espaço escolar, o ambiente escolar também se enraiza, se fundamenta nesse processo de laicização. Então, apesar de as escolas nas quais eu estudei terem em sua base a raiz e a tradição cristã, isso não impossibilitava a convivência e a relação com outros colegas, com outros amigos, que possuíam, consequentemente, religiões diferentes da minha, crenças e hábitos diferentes dos meus. Mas eu gostaria de destacar aqui que eu, por um lado, nunca tive dificuldade de conviver com diferentes,
até porque conviver com o diferente me leva, consequentemente, a desenvolver uma relação de respeito e de adesão também às suas convicções e, consequentemente, nunca me lembro ou lembrei de alguma passagem ou de algum momento em que eu precisei defender a minha fé contra um possível ataque. Até porque, como eu disse anteriormente, sempre estudei em escolas de raiz e tradição católica, e aí, nesse sentido, apesar de a escola ser de raiz católica, de tradição católica, e acolher o diferente, de acolher aquela pessoa que professava uma fé diferente, em sua maior parte, em alguns momentos específicos, costumavam aparecer mais os costumes e as tradições católicas. Mas um desses momentos, que eu poderia aqui destacar um pouquinho mais à frente, e que me leva, em dado momento também, consequentemente, a fazer uma espécie de epoqué, de suspensão, para acolher o diferente, o que pensa diferente, o que tem uma religião diferente, no espaço e no ambiente de trabalho. Importante a gente destacar que no nosso ambiente de trabalho nós convivemos com pessoas diversas, que agem diferente, que pensam diferente de nós, como professores agem diferente, que pensam diferente de nós, como professor, por exemplo, e de filosofia, que é uma área que em alguns momentos entra num diálogo crítico com a religião. Em dados momentos, sou convidado a expor, a trabalhar com pensamentos e com, consequentemente, autores que pensam diferente, que veem diferente a questão religiosa e que, consequentemente, enaltecem críticas à própria concepção religiosa. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de tomar como princípio aqui de profissional, da atividade docente em particular, é o fato de que eu não deixo que esse pensamento, que essa ideia desse teórico, ela interfira na particularidade da minha vida. Então, em alguns momentos eu sou levado obrigatoriamente a passar um pensamento de um autor que pensa criticamente a questão acerca da religião, mas eu não deixo que esse pensamento dele, que é importante num determinado contexto histórico, para uma determinada discussão, interfira nas minhas convicções particulares. Assim como, consequentemente, no ambiente de trabalho, ao ser levado a escutar o outro e as concepções do outro também, por questão de respeito, por questão de relação, eu não deixo que isso interfira nas minhas convicções particulares. Importante destacar, portanto, que nós precisamos manter, acima de tudo, as nossas convicções pessoais. E manter firme as convicções pessoais, aqui no âmbito religioso, é necessário para que, quando vier a acontecer esses conflitos, conflitos aqui no sentido positivo, nós mantenhamos firmes as nossas crenças, que, como eu disse anteriormente, fundamentam ou servem de alicerce para a nossa vida, no sentido aqui mais existencial. Sobre o fato de eu achar que a minha religião ou crença sofre algum preconceito, gostaria de fazer aqui duas ressalvas, porque no Brasil, por ter uma ampla população católica, se comparada a outros países, eu diria que o preconceito à religião católica no Brasil é bem menor. Ao passo que, aqui a questão é oposta, o preconceito de outras religiões ou por outras religiões acaba sendo muito maior. Sobretudo, denominações religiosas que não são tão conhecidas, que não possuem suas tradições tão concebidas por parte da população brasileira. Agora, se eu fizer uma comparação inversa, comparar o Brasil em relação a outros países cuja religião cristã é bem inferior, aí a gente poderia perceber aqui que a questão envolvendo o preconceito acaba sendo muito maior. Até porque, a nível mundial, enquanto alguns países possuem influência direta do cristianismo, e têm em sua base uma população cristã muito maior, outros assim não agem, assim não pensam. E aí, consequentemente, países, sobretudo, que têm regimes ditatoriais, por exemplo, a Noruega, a gente poderia citar aqui como caso, possuem uma grande aversão e, consequentemente, oposição à religião aqui cristã ou à religião em geral. E aí eu utilizaria esse exemplo para mostrar que há, nesses casos,
preconceitos fortes à questão religiosa. Se bem que, como eu disse anteriormente, aqui no Brasil isso não se acentua tão fortemente, sobretudo na nossa contemporaneidade, devido às conquistas que o próprio Brasil conseguiu. Dentre elas, essa laicização da religião, que é garantida em sua base por lei. Então, portanto, gostaria de reiterar que, vivendo num país de tradição cristã, tendo como base uma família cristã católica, desde sempre, desde cedo, eu me senti bem acolhido no espaço escolar, sobretudo porque eu estudei em escolas que tinham em sua base a tradição cristã, e diria que isso foi importantíssimo e essencial para a minha própria vida e para a minha própria concepção de mundo. E é por isso, consequentemente, que eu nunca tive dificuldade de expressar a minha fé, a minha religião, a minha crença nos ambientes escolares nos quais convivi e também nos ambientes profissionais nos quais trabalhei. Agora, apesar de que eu acredito que no contexto atual, na atualidade, algumas pessoas têm uma certa aversão à manifestação de sua crença religiosa. Não diria aqui no geral, porque aí não assumiria esse pressuposto universal, mas diria que há por parte de algumas pessoas um certo receio em manifestar a sua fé. E isso pode partir, por um lado, de uma certa rejeição que aquela pessoa pode esperar, caso ela manifeste a sua crença ou fé religiosa, uma religião que não seja tão bem conhecida e ou aceita do ponto de vista social, ou então, aqui, por outra parte, de um próprio preconceito que existe por parte daquelas pessoas que não aceitam diferente. E eu sempre costumo dizer que conviver, aliás, que viver é conviver. E que conviver é aceitar o diferente, que pensa diferente e que se expressa diferente. A partir do momento em que eu não me relaciono com o outro, em que eu não desenvolvo uma relação de intersubjetividade, consequentemente, eu não consigo entender o outro ou com o outro o próprio eu, certo? Então, aqui é um problema ético que dificulta esse problema, essa questão relacional. E, por fim, por achar que eu sou uma pessoa inclusa hoje na sociedade e achar que o cristianismo hoje é bem aceito no Brasil, assim como outras denominações religiosas que são também conhecidas no país, acredito eu que nós temos dado espaços largos para uma maior aceitabilidade dessa diversidade religiosa no país, apesar de que, como eu disse anteriormente, algumas religiões, algumas crenças ainda hoje sofrem fortes preconceitos no Brasil por parte daqueles que não conhecem os costumes e que, consequentemente, não conhecem as tradições. E assim gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade de poder participar dessa entrevista. Espero ter contribuído e alcançado as finalidades. Muito obrigado, equipe. Eu sou adventista do sétimo dia desde o ano de 2006, quando, através de uma conferência bíblica, eu tive um contato mais íntimo com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. E aí eu pude conhecer cada doutrina bíblica, e aí me tornei adventista do sétimo dia. 3 crenças que eu acho interessante, que poderia trazer aqui para compartilhar com vocês, na qual nós acreditamos. A primeira delas é a questão do regime alimentar, que por orientação divina, nós se abstemos do uso de determinados tipos de alimentos que fazem mal, que trazem mal para o homem. Por exemplo, a questão da carne suína, frutos do mar e outros tipos de alimentos que, à guisa de ilustração, eu posso citar aqui o texto de Levíticos, capítulo 11. A segunda que eu poderia trazer também aqui para vocês seria a questão da crença do sábado bíblico, 4º mandamento da lei de Deus, que Deus nos ordena lá no Decálogo que a gente guarde e dedique a Ele, ao Senhor. Nesse dia nós se abstemos de fazer aquilo que costumeiramente a gente faz durante a semana e dedicamos a Deus, as coisas celestiais, e também fazer bem ao próximo. Nesse dia a gente faz visitação aos hospitais,
para levar uma palavra de ânimo, fazer uma oração para aquelas pessoas que estão ali naquele leito de hospital e também para desenvolver ações sociais. Também ficamos com a nossa família. É o dia que a gente contempla a criação de Deus, né? E esse dia, ele começa, e aí seria a terceira crença que eu compartilho com vocês, é que esse dia ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Para nós, adventistas do sétimo dia, o dia ele começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Ele começa na parte escura do dia, de acordo com o texto de Gênesis. Lá Deus disse: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim por diante. Acredito na Bíblia como única regra de fé e prática, que é a revelação de um Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todo o universo, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para trazer salvação para toda a humanidade. Sim, tenho sim, me recordo como hoje. Eu sou professor e na escola onde eu trabalhava tivemos 2 surtos. O primeiro foi um surto de purga, onde tivemos que fazer a suspensão das aulas por um período longo. Logo após voltarmos, tivemos um outro surto de dengue, onde tivemos que fechar a escola por mais um período. E devido a isso, foi montado um novo calendário de aulas. E nesse calendário foi incluído o sábado, para que a gente fizesse a reposição das aulas. E eu lembro que eu fui colocado nesse dia para dar aulas. E foi aí que eu me posicionei, solicitando que me colocasse em qualquer outro horário alternativo, menos no sábado, o sábado bíblico, o sábado que o Senhor nos pede para guardar, o 4º mandamento da lei de Deus. Sim, só pelo fato de você ser cristão, você já sofre o preconceito, em determinados locais. E aí, pela sua crença, você escuta piadas, brincadeiras de mau gosto. Então, o cristão, por ser cristão, ele já sofre uma discriminação natural. Sim, me senti bastante incluso, e um dos exemplos bastante positivos e que me traz bastante alegria ao relembrar é o exemplo de um grande professor que eu tive na minha graduação, no bacharelado, professor de variáveis complexas. Uma aula dele acontecia na sexta-feira, de 4 às 6 da tarde. E ele, por saber que eu era adventista do sétimo dia, ele comunicou à turma que estava remanejando o dia da aula para quinta-feira. E citou o porquê. E isso me trouxe uma grande alegria e eu me recordo com bastante satisfação. Sim, naturalmente todo cristão se esforça para trazer ao seu estilo de vida o exemplo que Cristo nos outorgou a fazer. Acredito que vai depender muito do local, das pessoas, que vão estar nesse determinado lugar, porque a gente tem uma diversidade religiosa muito grande. E aí eu tenho que saber que aquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho fé, eu não devo impor ao próximo. Eu tenho que respeitar a crença do outro. Não tenho que empurrar de goela abaixo aquilo que eu acredito. Eu tenho que respeitar e aceitar o próximo, porque Deus pediu que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Falta respeito, porque a minha liberdade ela termina a partir do momento que eu firo a liberdade do próximo. Então, o respeito ele é fundamental. Que Jesus não faz acepção de pessoas. E se eu digo que sou cristão, eu devo seguir o exemplo de Cristo e também não fazer acepção de pessoas. Porque esse mesmo Cristo a qual eu sigo disse: ame ao próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é respeitar, é estar com a mão estendida para ajudar ele a qualquer momento. Meu nome é Bem-vindo Sérgio de Almeida, 65 anos, sou espírita. Acredito, acima de tudo, em Deus. Minha fé e minha crença está com base Deus, ser superior, criador de todas as criaturas.
o perdão. Apesar de todos conhecerem o perdão, mas muito pouca gente pratica. Mas tem algum costume que tua religião passa? A doação, a integração, o amor ao próximo. Certo. Sim, demais. Hoje, embora tenha uma maior abertura, inclusive na mídia, mas ainda existe preconceito. Não, assim, com relação à escola, nunca tive problemas. Até porque eu faço o superior, já fiz outros cursos também superior, e sempre me posicionei e sempre me respeitaram. Porque isso aí depende muito da maneira de como você mostrar às pessoas a sua religião, de como você dizer como é a sua religião. Sim, perfeitamente. Sente-se, sim. Sente-se. Agora também depende do meio social que frequentam. Depende também do nível social. Também. Outras coisas. Pessoas também, muitas pessoas se escondem. Né? É possível sim, agora depende das pessoas saberem mostrar a religião, saber educar as pessoas também, porque a religião também é educação. Se as pessoas se educarem e forem formadores de ideia, formadores de cabeças, como se dizem na linguagem popular, então você é um formador de ideia, então você educa as pessoas também. Que as pessoas sejam elas próprias, as pessoas se assumam em religião, em sexualidade, em meio social, no financeiro, enfim, em tudo. Seja você, não seja pessoas que usam a farsa, usem máscara. Seja você, seja verdadeiro, você sempre sairá bem.